Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos trocar uma ideia porque amanhã tem semifinal de campeonato estadual. E eu tenho certeza que muitos de vocês que vão ver esse vídeo vão estar na Arena da Baixada, né? O torcedor do Atlético, ele tem aquela parcela ali que tá na Baixada, independente do jogo. Acho que são 15 a 18 mil, que independente do contexto, independente da divisão, frequentam a Arena da Baixada de maneira irredutível. E sempre surge um debate aqui no canal, principalmente nos dias de jogo, em relação a torcida do Atlético precisa de novas músicas, precisa de novas músicas, precisa de novas músicas. Eu não que eu discorde disso, acho que quanto maior o repertório ali da principal organizada, eu acho que mais variação você tem ali para passar aqueles 90 minutos apoiando. Acho que a Fanático tem músicas incríveis, mas tem um trecho que, cara, eu acho genial, assim, que é o Só Eu Sei Porque Eu Não Fico em Casa. E, obviamente, é uma declaração ali pro Atlético, porque o Atlético é o grande motivo de tirar esse torcedor de casa e tudo mais. Só que eu não sei se o torcedor do Atlético, ele sabe o que faz ele voltar feliz para casa. O torcedor do Atlético claramente vai pro jogo para ver o Atlético. Mas o torcedor do Atlético, ele volta feliz principalmente graças a um jogador. E vem sendo assim pelo menos nas últimas, sei lá, nos últimos 14, 15 meses. E esse jogador é Bruno Zapelli. Eu já usei todos os argumentos do mundo para mostrar como o Zapelli é importante, decisivo, criativo para o time do Atlético de forma geral. Mas o que eu quero falar agora é sobre a melhor versão do Atlético. A melhor versão do Atlético que talvez a gente tenha visto contra o Guarani de Bagé, por exemplo, ou que a gente tenha visto contra o Operário na fase inicial do Campeonato Paranaense, ou que a gente tenha visto no 3-0 contra a equipe do Azures na fase anterior. A gente ainda tá muito no início de temporada, né? Mas se a gente for citar momentos antigos, um Atlético apareceu muito bem na época do varinismo e tinha Bruno Zapelli como peça central desse time. Mas eu quero focar muito em 2025. Dá pra dizer com tranquilidade que em 2025, quando o Atlético conseguiu encontrar sua melhor versão, independente do estilo de jogo, porque em alguns momentos foi um Atlético de um ataque mais rápido, de um ataque mais direto. Em outros momentos, principalmente depois da pausa do Carnaval, um Atlético mais cadenciado, um Atlético que tinha bola, um Atlético que controlava mais o jogo, mas em ambas estratégias, o Bruno Zapelli era a peça mais importante para esse Atlético ofensivamente acontecer. Um Atlético que eu tenho certeza que vai precisar ter esse ataque direto ao longo da temporada e tem esse passe do Zapelli em profundidade como grande arma para esse jogo funcionar, para esse jogo fluir. E no jogo de posse nem precisa falar. É o cara das aproximações, é o cara das associações. Eu acho que o jogo contra o Guarani de Bagé, que ainda está muito vivo na nossa cabeça, é um grande exemplo disso. O Atlético fez uma grande partida, o Atlético faz um primeiro tempo encantador. E assim, eu falo com tranquilidade. 50, 60, 70% desses momentos de domínio, desses momentos de encantamento, desses momentos de controle, partem do Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli é o cara da aproximação. O Bruno Zapelli é o cara que mais toca na bola no último terço. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma responsabilidade de fazer o jogo acontecer, ele também tem ali um mérito quando o Atlético vai muito bem, porque o jogo aconteceu. Então, assim, não é um cenário de, só vou exaltar o Zapelli. Eu acho que a gente tem um Velasco muito bem, e o Velasco aproximando do Zapelli faz o jogo dele crescer e melhorar. Eu acho que é uma dupla que a gente precisa olhar com mais carinho, nesse sentido de criatividade, nesse sentido de aproximação, nesse sentido de ter um Velasco também botando um Bruno Zapelli numa condição de finalizar, e acho que a gente precisa ter a noção que a gente, conseguindo adicionar capacidade de finalização acima da média do Zapelli, vai ser um jogador incrível, vai ser um jogador desequilibrante, vai ser um jogador diferenciado, vai ser um jogador, assim, absurdo. Então essa dupla Velasco-Zapelli é ótima. Com o Zapelli, quando se aproxima do Luiz, vai muito bem também. Eu acho que no começo da temporada, naquele momento que a gente criava muitas chances, tava muito na conta de Zapelli e de Luiz se aproximando, Zapelli e Luiz trocando.
Zapelli conseguindo botar o Luiz Fernando numa condição de sempre estar finalizando, e acho que essa dupla, nesse sentido, tem um encaixe muito claro, do Zapelli o cara mais criativo, o Luiz o cara mais finalizador. Acho que outro cara que a gente precisa falar, que vem fazendo parte dos melhores momentos ofensivos do Atlético ao longo da temporada, é o próprio Isaac. Eu também dá pra citar o Leozinho. O Zapelli foi uma peça fundamental para conseguir botar esses jogadores numa condição de 1 contra 1, se aproximando mais do Leozinho, que naturalmente é um jogador mais associativo, mas conseguindo isolar o jogo para você ter o Isaac nesse 1 contra 1. Então o Bruno Zapelli ele é fundamental para o jogo ofensivo do Atlético acontecer. Que hoje é um jogo de aproximação, que hoje é um jogo de troca, que hoje é um jogo de associação, que hoje é um jogo de controle a partir da bola. O Atlético não tem nenhum outro jogador, e eu acho que deveria ter, principalmente ali na volância, com essa capacidade de ditar ritmo. Com essa capacidade de, beleza, quando o Atlético encontra sua melhor versão é porque o Atlético passou muito no pé do Bruno Zapelli. É porque o Atlético teve um jogo muito influenciado pelo Bruno Zapelli. É porque o Atlético teve um jogo muito desequilibrado pelo Bruno Zapelli. E ponto. Sem muito mistério. Sem muito mistério. Contra o Guarani de Bagé foi assim, e contra o Maringá a esperança é essa. De movimentos menos previsíveis, de um Atlético mais criativo, de um Atlético chegando mais no gol adversário. E assim, só precisa de boa vontade para enxergar isso. Porque é um jogador muito acima da nossa realidade. Porque é um jogador muito acima dos companheiros e de quem passou por aqui recentemente. O Atlético tem um craque e deveria reconhecer o tamanho da influência e o tamanho do impacto do Bruno Zapelli. Como, por exemplo, assim, tendo mecanismos que potencializem ele, como a gente já conversou do Velasco. A dupla Zapelli e Velasco é incrível. Então, assim, amanhã pra gente ter um grande jogo contra o Maringá, não tem muito mistério. Amanhã pra gente ter um grande jogo contra o Maringá, não tem muita dúvida. O grande jogo do Atlético contra o Maringá, contra o Operário Londrina, contra o Paysandu, ele passa por um cara só. E esse cara se chama Bruno Zapelli. É muito difícil o Atlético fazer um grande jogo não tendo uma atuação desequilibrante do Zapelli. E tudo bem. Referências técnicas servem exatamente para isso. Tá tudo certo. Referências técnicas são desequilibrantes nesse cenário. E o Zapelli é essa referência técnica. Então amanhã eu quero ver muito o que eu vi contra o Guarani de Bagé. Aproximações, troca de posição, um jogo móvel, um jogo pouco estático. Vendo isso, bicho, e eu acho que isso acontece muito a partir do Bruno Zapelli, não tem muito pra onde a gente ir, cara. Não tem muito pra onde a gente ir. O Atlético passa do Maringá, o Atlético é campeão estadual, o Atlético entra na Série B como um dos favoritos e tenho noção que com o Zapelli merecendo o valor ali tático que tem, vai ser um dos favoritos ao longo de toda a competição. E ainda mais jogando contra defesas fechadas, tá? Amanhã a gente vai pegar um Maringá numa defesa muito fechada, e eu tenho certeza disso, que eles vão tentar encaixes individuais, vão tentar dificultar a vida do Atlético em todos os cenários possíveis nesse sentido. Puta, o Zapelli é o cara do passe diferente, o Zapelli é o cara da capacidade de botar um companheiro na cara do gol quando se menos imagina, como foi no primeiro jogo. Uma bola parada que pode parecer simples, mas uma bola parada de alto grau de complexidade. E no final das contas, se não fosse o Zapelli, a gente entraria numa desvantagem gigante nessa partida. Tá mais ou menos isso que eu queria trocar ideia com vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis, forte abraço e Zapelli neles.